O que teria acontecido à língua portuguesa se não tivesse ocorrido o 1º de dezembro? Isto é, claro, uma especulação, nós não sabemos o que teria acontecido, mas podemos ter algumas ideias tendo em conta aquilo que aconteceu em Espanha, de facto, na nossa versão do universo. Olha, Portugal, durante a dinastia filipina, aqueles 60 anos, foi um reino separado, tinha o mesmo rei, mas era um reino separado, mas, no entanto, isso também acontecia com outras partes da Península Ibérica. O reino de Aragão continuava a ser também um reino, o rei era o mesmo, mas era um reino separado. E não era só, não tivesse ocorrido o 1º de dezembro. Talvez acontecesse algo parecido com aquilo que aconteceu à coroa de Aragão e a outras partes da Península Ibérica. Ao longo dos séculos seguintes, do século XVIII e do século XIX, houve um processo de unificação interna. Os vários reinos acabaram por se apagar e criou-se no século XIX oficialmente o reino de Espanha. Este reino de Espanha tinha como língua principal o castelhano, que também começou cada vez mais a ser chamado de espanhol. A diversidade linguística e política interna foi-se apagando institucionalmente, embora as pessoas tivessem continuado a falar o catalão, o galego, o basco, claro, as línguas não desapareceram, no entanto, institucionalmente este espanhol, o velho castelhano, tornou-se a língua do Estado sem qualquer dúvida. Depois, ao longo do século XX, por exemplo, tivemos o franquismo, que tentou contar a história de Espanha de forma a torná-la inevitável. Espanha era uma nação inevitável, o espanhol era a língua dessa nação, o resto eram dialetos para deitar fora. Olha, o português, se tivesse ficado dentro deste cenário, claro que a história teria sido muito diferente, não teria havido provavelmente franquismo, teria havido outra coisa qualquer, não teria havido os mesmos acontecimentos históricos, mas é provável que Portugal e o português tivessem sido, digamos, vítimas deste processo de unificação, deste processo de desvalorização, e que o português fosse uma das várias línguas regionais de Espanha, talvez a mais importante, mas quando chegamos ao século XX, com a comunicação social, com a escolarização, com o prestígio da língua central, certamente que o português teria ficado relegado para um lugar muito secundário em todo este cenário. Depois, se tivesse ocorrido alguma coisa parecida com o que ocorreu em Espanha com a democracia, talvez o português começasse novamente a ser protegido institucionalmente, como hoje é o galego, o catalão, o basco e por aí fora, mas o seu uso tenderia a diminuir, como acontece na Galiza, por exemplo, onde o galego é hoje institucionalmente protegido, mas é cada vez menos falado. Até podemos dizer, no fundo, que o galego é a nossa língua, mas na versão em que ficou dentro de Espanha.